E aí, estou aqui novamente. Fizeram exercícios, os exercícios sobre regência? Conseguiram entender melhor? Então, hoje nós vamos para um outro assunto que é a crase. Nós vamos, eu vou falar, o conteúdo está aí na página 180, nas páginas 180 e 83. É sobre esse assunto que eu vou estar falando hoje para vocês, que é sobre a crase. E a crase tem muitas regras que vocês precisam de entender. E é aquela dúvida que sempre surge, não é mesmo? Quando usar crase? Quando colocar aquele acento do outro lado, do lado ao contrário, que todo mundo é doido para aprender, não é mesmo? Então, nós vamos aprender hoje o que é a crase. A crase, pessoal, é a fusão, é o encontro do artigo a com a preposição a. Então, junta o artigo a com a preposição a. Então, forma a. Para não ter que falar assim, vou à casa, não é? Então, vou à casa. Então, por isso que tem aí, que chama crase, é a fusão. É a junção do artigo a com a preposição a. Então, vamos lá. Página 180. Só que eu vou falar um pouco sobre a introdução da crase. Não está na página 180. Tudo que vai ser falado aqui, no slide é um resumo que eu fiz, que as regras que estão aqui estão na apostila de vocês também, certo? Dizem que a crase não foi inventada para humilhar ninguém. No entanto, sabemos muito bem que seu uso adequado dá um certo trabalho a todos que escrevemos. O primeiro motivo para isso é que a crase, para nós brasileiros, é um problema exclusivo da escrita. Não só ouvimos a crase. Na fala não existe nenhuma diferença perceptível entre a e a, ou entre as e as. Trata-se de uma convenção para marcar graficamente a contração da preposição a com o artigo feminino a ou as. Em vez de escrevermos a ou a as, escrevemos um só a, com acento grave, tá, gente? É o acento grave do outro lado. Então, isso daqui, é um estudioso que fala aí sobre o estudo da crase, o que ele acha sobre isso. Eu achei interessante trazer para vocês essa introdução. Então, crase é a fusão de duas vogais iguais. Normalmente, a crase acontece quando a palavra a, que é uma preposição, se junta com outro artigo a ou pronome demonstrativo. A preposição, vocês lembram, Quais são? Então, exemplo, chegamos à estação. Eu falo, chegamos à estação, eu vou usar uma preposição e um artigo. Não, é a fusão, São as duas letras A, preposição e o artigo. Mas eu escrevo a com crase, com acento grave. Então, chegamos à estação, certo? Então, isso que é a crase. É a fusão de duas vogais iguais. Uma preposição e uma que é a vogal A, que é preposição e que é um artigo. Para indicarmos na escrita essa união fonética, usamos o acento grave, que é esse acento da crase, chama acento grave. Observe aqui, a criança obedeceu a regra do jogo. Então, nós temos o a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo, e forma o a com acento grave. Por isso que é a fusão, tá, gente? É a fusão da preposição com o artigo para formar o a craseado. Ela foi à cidade, os turistas visitaram a cidade, ninguém é insensível à dor,
Os mendigos fazem a tarefa. Aí agora nós vamos saber por que esse aqui é AA, esse aqui é AA e esse aqui não vai ser o AA. Né? Os turistas visitaram a cidade. Os mendigos fazem a tarefa. Por que esses dois vão ser com crase e os outros não? Então nós vamos conhecer as regras da crase, tá? Porque são muitas e vocês precisam de saber quando usar a crase e quando não usar, tá bom? Então vamos lá. Regra geral. A crase só pode ser empregada antes de palavras femininas que admitem o artigo definido a e quando a preposição a é exigida pelo termo anterior, nome ou verbo, certo? Exemplo, o trem chegou à estação às 18 horas. Chegou aqui é um verbo e estação é um substantivo feminino. Então exige preposição chegou à estação. Então antes de palavra feminina usa-se a crase. Mas tem, né, as exceções aí que vocês verão. Procedeu-se à apuração dos votos. Procedeu-se aqui é um verbo, apuração é um substantivo feminino, então eu coloco crase. Então a primeira regra, usa-se crase antes de palavra feminina. Casos de ausência da crase, que não tem crase. Quais são os casos? Primeiro, diante de palavras masculinas. Não se usa crase antes de palavra masculina. Isto cheira a vinho. Vinho é uma palavra masculina. O vinho. Então, não tem crase, tá? Cheguei, graças a Deus. Também não tem crase. O a é preposição normalmente, só não vai ser craseado, certo? Casos de ausência da crase, continuando. Antes dos substantivos femininos, de sentido geral e determinado, quando o substantivo estiver no plural. Exemplo, não vai a festas nem a reuniões. Eu disse que antes de palavras femininas tem crase, mas nesse caso aqui a palavra feminina está no plural. Então se for a festas, a reuniões, não tem crase, certo? Vai ser o a, porém sem crase, porque a palavra feminina está no plural. Então quando a palavra feminina estiver no plural, o a não recebe crase. Antes da palavra casa, no sentido de lar, preste atenção nesse aqui, ó, casa no sentido de lar, domicílio indicando a própria residência, voltamos a casa tristes. Se você puder substituir para, olha só, voltamos para casa tristes, deu para substituir? Então não vai ter crase. Então quando casa tiver no sentido indicando lar, domicílio, indicando a própria residência, não recebe a crase, não recebe o acento. Agora, quando a palavra casa vier acompanhada de uma expressão modificadora que a especifica, que determina, permite o artigo a, podendo, portanto, ocorrer a crase antes dela. Exemplo, retornei à casa dos meus pais. Então é algo específico. Eu retornei à casa dos meus pais. Então por isso que esse a aqui tem crase, certo? O outro porque não é específico. É indicando lar, domicílio. E esse aqui por ser algo específico. Por isso que tem crase. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com ideia oposta a bordo, não leva crase, não leva o acento grave, né? Os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Então, a terra firme, né? Então, não tem crase. Porém, nesse exemplo, quando a palavra terra vem especificada por uma expressão modificadora ou significa planeta, permite o uso do artigo feminino, portanto, pode ocorrer a crase antes dela. Fui à
terra dos meus antepassados. Também é algo que é específico e pode substituir o planeta, por isso que tem crase, né? O astronauta retornou à Terra, ao planeta Terra. Então, recebe crase, recebe um acento grave. Outro caso de ausência de crase é antes de pronomes pessoais e de tratamento. Então, recorreram a mim. Então, não tem crase, porque é um pronome pessoal. Não me referi a Vossa Excelência, um pronome de tratamento. Então, antes de pronome pessoal e pronome de tratamento, também não tem crase. Porém, os pronomes senhora, senhorita e dona admitem o artigo a, logo permitem a crase antes deles. Refiro-me a senhorita e a dona Josefa. Então, nomes pessoais de tratamento não tem crase, mas tem aqui uma exceção. Senhora, senhorita e dona recebe crase. Casos de ausência da crase, continuando, entre expressões repetidas, estavam frente a frente, né? Dia a dia, então palavras repetidas não tem crase, passo a passo, certo? Não tem crase. Antes de verbos, estamos dispostos a trabalhar, puseram-se a discutir, então quando tiver um verbo depois do a, não tem crase, tá? A trabalhar, a discutir. Então, antes de verbo, não usa crase. Antes do nome de cidades, estados, países e lugares que não apresentam artigo. Iremos a Curitiba e depois a Londrina. Referiu-se a Jundiaí. Fui a, volto da, crase no a. Fui de, crase, né? Fui a, voltei da, crase no a. Fui a, voltei de, crase para quê? Então, vamos lá. Fui a Portugal. Voltei de Portugal. Então, se eu fui a e voltei de, não tem crase. Fui a Lisboa. Voltei de Lisboa. Também não tem crase. Vamos procurar uma aí, ó. Fui a... Tem que ser voltei da. Fui a... Vamos lá. Fui a Paris, voltei de Paris. Crase para quê? Também não tem. Fui a Espanha. Fui à Espanha, voltei de Espanha, voltei da Espanha. Voltei da Espanha, então tem crase. Então vamos à regra? Fui a, volto da, crase no a. Fui a, volto de, crase para quê? Então, quando for de, fui a Bolívia, voltei de Bolívia, não tem crase. Fui à Espanha, voltei da Espanha, tem crase, certo? Essa é a regra que está certinho. Fui a Curitiba, voltei de Curitiba, não tem crase. E depois a Londrina, voltei de Londrina, também não tem crase, certo? Custei para pensar no nome de uma cidade ou país, mas funcionou, né? Importante, gente, se o nome dessas cidades, estados ou países vier modificado por um adjetivo ou locução adjetiva, haverá o emprego do acento indicador da crase. Iremos a bela Curitiba. Aí, se tiver um adjetivo antes ou uma locução adjetiva, né, com duas expressões aí, adjetivas, aí tem crase. Referiu-se a Recife das Belas Fontes, porque está dando uma característica, tem um adjetivo, aí tem crase, certo? Isso aqui é prática e decoreba, tá? As regras aqui. Sempre ocorre crase nas expressões que indicam horas. Cheguei às 10h30, então vai ter crase. Às 2h começaremos a reunião, crase. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta, vestia-se a moda baiana. Então, a expressão a moda de tem crase. Vestia-se a baiana. Então, a palavra moda veio embutida, né? Está oculta, mas está em crase mesmo assim. Importante.
Podemos usar a crase antes de expressões femininas masculinas, desde que possamos subentender a moda de vestiu calças a Pierre Cardin. Então, é a moda de Pierre Cardin. Usava sapatos da Louis XV, usava sapatos à moda de Louis XV. Aí, nesse caso, pode-se usar, é obrigatório usar a crase, tá, gente? Quando antes de expressões femininas, masculinas, desde que possamos subentender a moda de, certo? Sempre ocorre crase nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivos quando a palavra principal for feminina. Locuções adverbiais: à noite, à tardezinha, à tardinha, à força e etc. Fizeram tudo às pressas, então aqui é uma locução adverbial, então tem crase, certo? Locuções prepositivas, onde tem preposição, à custa de, à frente de, etc. Estou à procura de alguém. Então, aqui tem uma preposição, isso aqui é uma locução. Então, por isso que tem crase, certo? Locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, à medida que a noite chega, a dor aumenta. Então, aqui é uma locução, é uma conjunção conjuntiva, por isso que tem crase. Importante, nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. O que é facultativa? Você usa se você quiser. Se você usar, vai dar certo. Se você não usar, também vai estar certo. Então, é facultativo. Tanto faz. Foi morto a bala ou foi morto a bala. A exceção ocorre em frases com duplo sentido. Feriu a faca ou feriu com a faca, tá? Então, esses casos aqui também usa crase, mas é facultativo. Sempre ocorre crase antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, mas, olha a regra prática. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, podem apresentar crase quando puderem ser substituídos por a este, esta e isso, e respectivamente. Dá certinho. Então, gera muita dúvida. Quando usar crase Quando usar crase nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo? Então, é só você substituir por este, esta e isso, que dá certinho, ó. Iremos àquele sítio. Eu posso falar iremos a este sítio? Se der para substituir, tem crase. Dirigiu-se àquela mulher. Dirigiu-se a esta mulher. Deu para substituir? Então, tem crase. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Refiro-me a isto que eu vi na sala. Deu para substituir? Então, vai ter crase. Eu vou disponibilizar esse material para vocês ali no site do WebGIS, para depois vocês estudarem. Vocês leiam também, né, a introdução da matéria nas páginas 180 a 182, marquem as partes mais importantes, tá bom? Sempre ocorre crase antes do pronome demonstrativo, quando ele vier antes do pronome relativo que, certo? E puder ser substituído por aquela ou aquelas. Essa blusa é igual a que eu comprei. Então, ó, pronome demonstrativo a ou as, quando ele vier antes do pronome relativo que. E puder ser substituído por aquela. Então, essa blusa é igual àquela que comprei. Deu para substituir? Tem crase. Então, ó, a mais aquela, pronome relativo. Então, aqui. Sempre ocorre crase também antes dos pronomes relativos a qual ou às quais, sempre que o verbo está na oração desses pronomes relativos, precisa da preposição a. Usaremos a crase. Exemplo, a escola a qual iremos é excelente. Se substituirmos a palavra feminina por uma masculina, teremos a contração ao, justificando-se o uso da crase. Ah, eu não lembro, a escola a qual iremos é excelente. Será que tem crase? Ah, eu fiquei na dúvida. Então, substitui para uma palavra masculina. O colégio ao qual iremos, deu para substituir para a palavra masculina e colocar o ao? Então, vai ter crase, porque ao é a contração de a mais o, é uma preposição. Então, deu para substituir, deu para colocar o ao? Então, o a vai ter crase, certo?
A crase é facultativa. Antes de pronomes possessivos no singular. Então, facultativa você pode usar ou como não pode usar, tanto faz, certo? Fez referência à sua irmã. Sua é um pronome possessivo. Então, eu posso colocar a crase como eu não posso, tanto faz, certo? Depois da preposição até, ela foi até a janela, também é facultativo. Diante de nomes próprios femininos de pessoa, fizeram alusão a Carla ou a Carla. Então, pronomes próprios femininos de pessoa também tanto faz, é facultativo, certo? Pronomes possessivos, depois da preposição até e diante de nomes próprios femininos de pessoas também é facultativo. E aqui eu coloquei para vocês vocês podem até imprimir, eu vou disponibilizar para vocês um mapa, um resumo sobre a crase, eu vou colocar para vocês ali também no WebGIS, depois da instrução, na segunda folha, a primeira folha vai ser instrução, na segunda folha eu vou colocar esse resumo que eu preparei para vocês, vocês podem imprimir colorido para ficar mais fácil para vocês estudarem. Isso daqui também, se vocês quiserem imprimir, que fica mais fácil, tá? Tudo que eu falei na aula está aqui. É um resumo sobre a crase, quando ela é proibida, certo? E aqui aquela regra que eu falei para vocês, para saberem se tem, antes de cidade tem crase, voar vem da crase a. Voar vem de crase para quê? Né? Então é uma regra também. E eu trouxe hoje para vocês uma paródia sobre a crase. É muito bacana, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês acompanham aí. Que é bem bacana mesmo. Então vamos lá? Devia ter estudado mais e dedicado mais nas aulas de português. Devia ter copiado tudo, o conteúdo, ao menos uma vez. Queria não ter conversado, mas ter prestado atenção naquele tal de casamento do artigo com a preposição. A crase vai acontecer no artigo feminino. A crase vai acontecer a moda de dentro de aquilo. Indicando hora, pode ter um acento grave entre palavras iguais e antes de uma deve ter aceitado as regras como elas são. Uma frase antes de verbo. A crase vai morrer a distância e cidade. Antes de pronome não vai acontecer. Parece simples, mas é verdade. Moda de vilácio tá escrito besteira. Tem que ter acento grave, a noite a sua maneira. A crase vai
paródia sobre crase. Eu espero que vocês tenham pegado, né? Essa eu não sei cantar muito. Estou aprendendo hoje também, mas depois vocês colocam lá, né, no YouTube, a paródia de crase, música Evilásio. Aí vocês aprendam, né? A letra já está disponível aqui. Eu coloquei aqui bons estudos para vocês, mas eu não coloquei a página dos exercícios que vocês deverão fazer, certo? Anotem aí, ó, vocês farão os exercícios da página 183 a 185 para a semana que vem, certo? 183 a 185, até o número 35. Olha só, os exercícios que vocês tiverem dúvida, marquem a dúvida, porque na hora que eu for resolver aqui com vocês, para vocês tirarem a dúvida. E se antes da aula, durante a semana, se vocês falam assim, olha Samira, eu não entendi aquela parte de crase, que quando você disse, né, aquele item, eu não entendi, ou naquele exercício eu não entendi, podem me chamar no Instagram, no WhatsApp ou no meu e-mail, que eu vou explicar para vocês. Eu posso, né, no WhatsApp, posso fazer uma chamada de vídeo, explicar melhor, o que eu não quero que vocês fiquem com dúvida, certo? Estou aqui à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula hoje e até a próxima aula, tá? Um grande beijo, tchauzinho!